Olá, Pai do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Que bom. Eu tô bem, graças a Deus, né? Começamos hoje mais um vídeo, faz uns diazinhos que eu não gravo, mas é por conta mesmo da correria aqui. Hoje, irmãos, eu quero tá falando com você sobre as armadilhas, né? Do coisa ruim, né? As armadilhas que são postas nas nossas vidas e às vezes a gente não percebe, né? Então, às vezes tem armadilhas ocultas, né? Numa televisão, num jogo, até passando pela nossa frente, quando você abre uma revista, quando você abre um livro, e às vezes a gente pensa, não, que é isso, é só um pouquinho, né? Às vezes a gente assiste um filme e naquele filme aparece uma cena de sexo, né? E a gente olha aquilo rapidamente, continua olhando porque faz parte do filme, né? Mas a gente mal pode imaginar que aquilo ali, dependendo da pessoa, pode influenciar na cabeça dela, né? Pode terminar o filme, pode ser um filme de terror, qualquer coisa, que ela ainda vai continuar pensando naquela cena, né? Que ela viu naquele filme. Então, dependendo da pessoa, pode sim, irmãos, influenciar. Então, a gente tem que saber que filme assistir, saber que música ouvir, saber por onde a gente anda, onde nossos olhos estão olhando, né? Veja bem que eu quero falar um pouco para ficar falando em relação, né, à palavra de Deus, que é o nosso propósito aqui. A gente vê Davi, né? Davi tinha tudo, tinha muitas mulheres, né? Ele tinha as coisas que era certa para ele lá no tempo dele e um dia ele ficou sozinho por ele não ter saído. O mal ali falou, não, essa é a oportunidade, né? Porque ele ficou só, né? Não poderia ele ter ficado só. E ele passando por aquela janela da casa dele, ele viu lá do outro lado aquela mulher, né? Linda, formosa, e cobiçou ela. E quando você cobiça, você olha uma vez, você olha duas, na terceira vez que você olha, você já está ali pecando. E ele desejou aquela mulher e trouxe aquela mulher para si. Então, eu vou ler aqui um pedacinho, que Davi, ele foi cobiçoso, ele foi adúltero, ele foi homicida e ele foi mentiroso e falso, né? Ele cobiçoso por quê? Porque ele cobiçou a mulher alheia, né? Ele foi adulto por se relacionar com uma mulher que já pertencia a outro homem. E ele foi homicida por matar. Sim, Davi mandou matar o esposo daquela mulher para poder ficar com ela. E pior ainda, né? O cara era soldado dele, que defendia Davi nas guerras, né? E ele fez isso, né? Ele fez tanta coisa de ruim em um só pensamento, em um só momento, só porque cobiçou aquela mulher. Então o pecado estava em uma única pessoa, só que esse pecado gerou para ele uma punição muito grande, né? Davi sofreu demais porque essa punição que ele achou que fosse ficar oculta aos olhos de Deus, né, foi revelada e ele teve a punição, teve a morte do filho dele. Ele teve um filho com aquela mulher e, se eu não me engano, em poucos dias ele adoeceu. Davi orava, Davi pedia muito a Deus, mas Deus naquele momento não ouviu porque Davi estava errado, muito errado, e Deus permitiu a morte daquela criança. Então a punição de Davi caiu sobre ele, né? E aí o que acontece? Não comprometeu só isso, né? Comprometeu a família dele, comprometeu o ministério dele, comprometeu os filhos dele, né? Porque veio ele a ter outro filho, né? Então, aí a pessoa diz assim, poxa, mas Davi tendo feito tantas essas coisas, ele ainda continuou seguindo a Deus, Deus continuou abençoando Davi? Sim, continuou abençoando Davi, irmão. Sabe por quê? Porque Davi se arrependeu, e não foi pouco não, irmão. Davi deve ter sofrido muito, 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 muito. Sabe, aquele arrependimento que você todo dia arde o seu coração de pensar e você desejar que o tempo voltasse para você não fazer aquilo? Pois Davi se arrependeu amargamente, né? E quando ele viu que estava quase perdendo, né, as coisas, perdendo a tua vida espiritual, o teu ministério, perdendo, ele se desesperou, né, e disse para Deus, Senhor, não retire de mim o seu Espírito Santo, né? Ele ficou muito agoniado mesmo. Então o que é que acontece? Deus viu no coração dele, Deus viu no coração de Davi,
um arrependimento enorme. Viu também com o tempo o amadurecimento do coração de Davi. E Davi teve a postura de mudar. Porque a gente tem, irmãos, nós temos o posicionamento, nós temos a escolha de, né, de ter um posicionamento. De se caso a gente erra, a gente pedir perdão a Deus e não voltar a errar mais. Não é porque você errou que você vai ficar pedindo para Deus, errando, pedindo para Deus. Não é assim não, né? Deus não é homem, né, para estar com essas frescuras não, né? Deus é de uma palavra só. Então ele viu isso no coração de Davi. Ele viu que realmente Davi tinha se arrependido e houve uma mudança no coração de Davi. Só que houve sim a consequência, e foram muitas consequências, né? A gente viu que ele teve Salomão, né? E Salomão, ele era um homem muito querido por Deus. Ele era amadíssimo por Deus. Deus falava: Salomão, como eu me sinto feliz vendo a tua vida em mim, né? Só que o que acontece? Caiu no pecado como Davi, porque aquilo já veio de antes, né? Já veio por conta do pecado de Davi. Aí Salomão errou, acabou ficando com 1000 mulheres, né? Imagina aí, 1000 sogras, hein? Brincadeiras à parte. Mas ele ficou com 1000 mulheres, fora as outras, as concubinas que ele ficava. Aí por conta dele ficar com essas 1000 mulheres, ele foi acabando que, por conta delas, né? Do que elas adoravam ou não, ele acabou adorando outros ídolos, outros deuses. E aí foi pecando, entendeu? E Deus com certeza não se agradou disso, né? Então Salomão não teve um bom fim, né? Vamos dizer assim. Então eu quero dizer que o pecado, ele está sempre nas nossas vistas, né? Se você olha e vê que aquilo ali não está certo, não olhe de novo, não olhe pela uma segunda vez e nem muito menos por uma terceira vez, né? A gente tem que se arrepender, e se a gente errar, se a gente pecar, às vezes tem um pecado que pode ser um pecado simples, mas que para nós seja assim: nossa, eu não vou conseguir deixar de estar vendo, assistindo isso ou fazendo aquilo, e a gente acha que aquilo ali pra gente tirar aquilo vai doer muito, tirar isso da gente. E Deus vê como se a gente estivesse arrancando um membro do nosso corpo. Então a gente renuncia aquilo ali, a gente arranca da gente aquilo ali em nome de Deus, né? Em nome de Deus, porque a gente não quer magoar o nosso Pai. Aí Deus vem e nos conforta. Deus, ele vem e ele passa por cima daquele nosso pecado, né? Ele perdoa a gente, mas a gente tem que ter um posicionamento. A gente tem que chegar e falar: não, eu arranquei, não quero mais, e pronto, acabou, né? Aí Deus vai ver que teve uma sinceridade ali. Então Deus vai perdoar aquilo ali, né? Ele jamais vai deixar de estar contigo porque você errou. Agora o que não pode é você estar nessa balança. O que não pode é você estar em cima do muro, que é sim ou é não. Para Deus é sim ou é não, né? Então temos que ser sim, temos que estar com Deus, temos que pedir para Deus. Se você tem aí algum pecado na tua vida, irmão, hoje é dia de você abandonar. Abandone isso aí que Deus está vendo, e Ele quer que você abandone para que Ele possa poder pegar na tua mão e te levantar, entende? Então vamos deixar de ter esses pecados achando que ele faz parte do nosso corpo. Não faz parte. Esses pecados não fazem parte do nosso corpo. O que faz parte do nosso corpo é a gente amanhecer, a gente ter um dia alegre, em paz, a gente ter a consciência limpa de que a gente só faz o bem e que aquilo que a gente está fazendo não desagrada a Deus. É fácil você saber quando você está errando ou não. É só quando você for fazer algo, você pensar se Deus faria aquilo que está fazendo na época dele, ou mesmo nessa época, se Jesus faria também a mesma coisa, né? Então, é fácil a gente perceber quando a gente está errado ou não. E quando a gente se arrepende, que você sente teu coração arder, tu pode ter certeza que Deus já perdoou você, né? E Ele vai continuar assim dando suas bênçãos. E se ainda não chegou, é porque não está no tempo dele. Porque é tudo no tempo dele. José demorou anos para ser o rei do Egito, né? Ele sofreu, ele foi colocado num poço pelos irmãos, foi desprezado pelos irmãos como se não fosse ninguém. Ele passou anos na cadeia preso, né? Foi judiado, ficou lá preso na cadeia, depois ficou servindo as pessoas, né? E até que chegou o grande dia, né? E ele teve Deus honrou José, né? Deus honrou imensamente José. Através disso ele pôde ajudar a família dele, né? Então ele teve que passar por tudo isso, né? José teve que passar por tudo isso. José esperou em Deus. Ele não caiu na tentação, né, com a mulher de Potifar. Ele não caiu na tentação, ele esperou.
né? Então a gente tem que esperar em Deus, a gente tem que fazer tudo para não errar, não pecar, né? Viver uma vida humilde, alegre, né? Sem murmuração, mas de olho nas coisas que estão aí no mundo para fazer a gente errar, né? Às vezes alguém entra em contradição com a gente, já para deixar a gente nervoso, para tirar a gente do sério. Aí a gente tem que evitar essas coisas, né, irmãos? E é isso que eu vim aqui para dizer para vocês ficar de olho nas armadilhas que o coisa ruim coloca na vida da gente, né? Que é para a gente desagradar a Deus, e a gente desagradando a Deus, ele vai ficar feliz, e não é isso que a gente quer, né, irmãos? A gente quer que Deus se alegre conosco, né? Se alegre em nossa vida, que olhe para a nossa vida e fale: olha, como eu me alegro na vida daquela minha filha, né? Daquele meu filho. Amém, irmãos? Espero que tenha gostado, né? Espero que vocês contribuem, compartilhando, comentando e levando essa palavra para mais pessoas. Vamos trazer mais gente para o canal para ouvir essas palavras, e eu vou ver se eu consigo colocando mais vídeos mais vezes aqui, né? Para chegarem até vocês e chegar até as pessoas que merecem ouvir uma palavra dessa, merecem um conselho desse, né? Por mais que a gente tenha inimigos, nossos inimigos também merecem ouvir um conselho desse, merecem ouvir que Deus ama ele e Deus ama todos nós. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama o pecador, Ele só não ama o pecado. Presta atenção, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Amo vocês, Deus ama vocês, ama muito vocês. E não esqueça, Deus, Jesus Cristo tem que ser o centro do Evangelho. Vamos levar a palavra de Deus, vamos levar a mensagem da cruz para todos, amém? Beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo, amém?